Olá, Oi, tarde. Eu sou boa tarde, Paulo. Cláudia Maila Carneiro, assistente social, presidente e fundadora do Instituto de Assistência Social Droma Rumani, e hoje estamos aqui para mais uma entrevista de nosso programa Café com Prosa, que faz parte do projeto cultural Raízes Étnicas, onde procuramos abordar questões que reforcem os costumes e tradições de povos e comunidades tradicionais e também contribuam para a desconstrução do preconceito, da discriminação, na maior parte das vezes, originados pela ignorância da cultura do outro, na desinformação irresponsável. Muito boa tarde, Pai Odessi. Estamos recebendo aqui hoje o Babalorixá Odessi, da Casa de Cultura Afro-Brasileira, Ileacé Omo Odé, que fica em Rio Pomba, no estado de Minas Gerais. Muito boa tarde, Pai Odessi. Boa tarde, Seja Cláudio, tudo bem? tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. programa de entrevista Café com Prosa. Aproveitando para a sua saudação ao nosso público, já deixamos para a sua resposta nossa primeira pergunta. Como nasceu a casa e como é ser babalorixá na interiorana cidade de Rio Pomba? Fique à vontade, pai. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar falando com você também, tá? Deixa eu só te deixar falar uma coisa. Por causa da escrita é um pouco diferente do nome da casa, né? Mas, na verdade, é porque ela está escrito em Iorubá, tá? Sim. Então, no Iorubá, o S tem som de X, tá? Então, na verdade, a casa é Ileaxé Omo Odé, que significa Casa da Força dos Filhos do Caçador, porque minha casa é de Oxóssi. Oxóssi é um orixá caçador, né? Eu sou filho de Oxóssi. Então, é só para esclarecer. É porque as pessoas, às vezes, por não entender, né? Mas esse axé, na verdade, é axé. É só por causa tá escrito em Yorubá, tá? Sim. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? E, então, o Ilha Chamodé, essa casa, ela existe, ela fundada desde 2007, né? Na verdade, eu sou de Umbanda desde criança, né? Praticante, participante. Minha família vem dessa religião, né? De Umbanda e Candomblé, né? Não só Umbanda. E fui iniciado no Rio de Janeiro pela saudosa mãe Omirê de Oxumaré, né? E em 2007, sempre toquei a nossa religião junto com a irmã minha. Ela tem uma casa também, né? Da religião de Umbanda. Mas chegou um ponto que o meu próprio orixá quis que eu abrisse a casa dele, né? Ele disse uma coisa muito interessante para minha mãe. Havia um pouco de conflito entre opiniões entre ela, que era dona daquela casa, e a minha forma de pensar. Aí o Oxóssi disse para minha mãe assim no jogo, né, no jogo de búzios, que é o que norteia o candomblé, ela disse para ela assim, que no mesmo reino não poderia existir duas coroas. E ele disse assim que então ele queria que abrisse a própria casa dele. E assim a gente foi fazer, né? E isso se deu em 2007. 1 de dezembro de 2007. Ali nascia a Casa de Cultura Ileaxão Modé. Naquele momento ali. Foi um momento muito difícil para a gente, foi um período muito difícil, porque, como você bem disse, uma cidade muito pequena, né? Rio Pomba. Rio Pomba não tem 20 mil habitantes. E aqui a maioria são cristãos, né? Ou é católico ou é evangélico. Sim. O catolicismo predomina até. E então, para eles, é uma religião demoníaca, né? Sempre viram dessa forma, né?
a diferença. Eu costumo dizer que as pessoas... É o pré-conceito, é antes de se formar um conceito. As pessoas não procuram formar um conceito, né? Eles julgam antes mesmo de ter um conceito do que é, de vir, de participar, de olhar, mesmo que fosse duvidando, para entender do que se trata, né? Então, se imagina um monte de coisa que acontece que, na verdade, não é. Então, quando a gente abriu o Ileaxé Modé, para você ter uma noção, foi numa casinha, no local, ela até hoje, nesse local, mas a gente não tinha nem um local fechado para iniciar. Então, as reuniões se davam num terreiro aberto, a céu aberto. Então, eu costumo falar isso, que é até engraçado, que quando começava a chover, a gente tinha que sair correndo para a cozinha, né? Porque eu morava nessa casa e a gente praticava no terreiro da casa, no quintal da casa. Então, às vezes, quando chovia, a gente tinha que sair correndo, né? Mas o início foi difícil, mas a gente foi vencendo isso tudo, né? Foi vencendo essas dificuldades. Passamos muito preconceito, sofremos muito preconceito. A rua onde é a instituição é uma rua que ela é de ponta a ponta, ou é católico ou é evangélico, né, pessoal? Então havia um problema muito grande. As pessoas, às vezes a gente sentava do lado de fora, as pessoas vinham no passeio daquela rua, eles trocavam de lado de passeio para não passar perto da gente. Às vezes estava eu, minha esposa, meu filho era pequeno, meu filho era novinho, meu filho devia ter uns 3 anos, né? E as crianças da rua, por exemplo, não podiam brincar com ele, porque ele era macumbeiro. Os pais não deixavam. Então, às vezes, ele sentava assim no chão, assim, no passeio da casa, assim, na calçada, e ficava observando as outras crianças brincarem, porque ele não podia participar, porque os pais não deixavam, né? Os filhos deles brincarem com meu filho. Então, foi um período muito difícil, para te falar a verdade. Mas, assim, eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que foi válido para o meu crescimento, para fortalecer ainda mais a nossa fé, sabe? Para fortalecer mais a nossa luta, sabe? Por tolerância, né? Eu acho que foi muito válido tudo isso. Mas foram momentos difíceis, sim, sabe? E teve uma época que eu acho que até, eu costumo dizer que até das coisas ruins tem coisas boas. A gente tira coisas boas se a gente quiser. Teve uma época que eles fizeram um abaixo-assinado para tirar a gente da rua. E levaram para o Ministério Público. E o Ministério Público começou a exigir da gente um monte de coisa, documentação, coisas que a gente não tinha. Por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa. 90% das instituições religiosas que existem em Rio Pomba não são legalizadas. Não estou falando de só religião de matriz africana, não. Tá? Com exceção das igrejas católicas, né? São 2 paróquias que tem aqui na cidade. E de umas 4 ou 5 igrejas evangélicas e os kardecistas, ninguém mais tem. E eu te falo que tem para mais de 100 igrejas evangélicas, com terreiros, né? Diversas religiões. Somente 10% são legalizados, formalmente legalizados. E quando a promotoria, né, começou a exigir da gente, por causa desse abaixo-assinado que fizeram, nos forçou a quê? A nos legalizar. Foi aí que a gente foi fazer um estatuto, foi aí que a gente foi registrar o estatuto, né? Foi aí que a gente foi procurar uma contabilidade para tirar um CNPJ. Foi aí que a gente procurou o Corpo de Bombeiro para tirar uma licença do Corpo de Bombeiro, né? Para o local funcionar, que a gente já tinha uma estrutura montada, né? E acabou que, com isso tudo, o preconceito nos ajudou a nos legalizar. Porque a gente se viu, ou se legaliza, ou não funciona. E a gente estava acomodado, né? Porque ninguém fazia isso na cidade, ninguém se legalizava. E foi bom para a gente, sabe? Hoje a gente é uma instituição totalmente legalizada, que funciona com permissão do município, da prefeitura, do corpo de bombeiro, temos toda e qualquer documentação. Isso nos permitiu a receber o título de utilidade pública, porque nós tínhamos acesso a toda a documentação, todo o documento, a todas as certidões que necessitava, né? E que nos permitiu também ser beneficiado com uma subvenção da prefeitura. Então, eu costumo dizer que aquilo que tentaram nos fazer de mal lá atrás nos beneficiou
é na frente. Maravilha. É, Muito foi um tipo de preconceito, de coisa que a gente vive, né? Hoje não, hoje é muito menos. Hoje é muito menos. Hoje as pessoas têm muito, mas a rua toda respeita a gente, sabe? A cidade respeita a gente, né? que bom. Hoje é assim, sabe? Mas a casa Maravilha. nasceu assim, nasceu nesse meio, e viemos tocando até agora, e lá vai dando certo, graças a Deus. Deus e orixá. Amém. Axé. Bom, Axé. conte-nos sobre as atividades atualmente desenvolvidas pela casa no município e sobre o panorama geral em termos de inclusão social dos integrantes do credo de matriz africana e quanto ao respeito à liberdade religiosa. Fique à vontade. Então, nós hoje, nós já fazíamos esse trabalho, porque eu sempre gostei muito, eu fui muito ativo na parte social. Eu sempre gostei muito da parte social, né? Eu sempre gostei de me engajar em alguma coisa de ação social. E desde quando a gente montou a casa, a gente sempre teve essa vontade de oferecer, de ofertar projetos, né, para a comunidade. Eu acho que religião, significado religar, né, ela tem que ter fé e ação. São duas coisas que têm que andar juntos, né? Eu costumo dizer que lá dentro, no culto, a fé, né, é como se fosse a teoria, a ação é a prática. É você praticar aquilo que você aprendeu na teoria, aquilo que a religião te ensinou. Então, o que acontece? Então, a gente sempre gostou muito disso. E a gente, já há um tempo, a gente começou a desenvolver alguns projetos. A gente começou com a capoeira, que tem muita ligação com a nossa religião, né? Projeto de capoeira. A oficina chama Capoeira, um esporte para todos, né? O professor de capoeira, ele faz parte da nossa instituição, né? E ele é que ministra esse esporte lá. E a gente já começou a fazer isso há muito tempo. E tivemos, graças a Deus, uma aceitação muito grande, sabe? Muito boa. Porque a gente começou a oferecer isso para as comunidades mais carentes aqui da nossa cidade, para tentar tirar um pouco essas crianças da rua, né? Para tirar do caminho. Rio Pomba hoje, parece que não, por ser uma cidade pequena, mas tem muita droga, sabe? Tem muitos caminhos desse tipo para a juventude sendo ofertado. Então, a gente queria oferecer alguma coisa, uma ocupação. E a gente começou com esse projeto de capoeira. E ali a gente gostou, se empolgou, foi bem aceito, e aí a gente já começamos alguns outros projetos. Nós temos hoje um projeto chamado, uma oficina chamada Reforçar, que são aulas de reforço escolar para as crianças da comunidade, né? Que não tem condição de pagar um professor particular, tem lá na instituição. E nós temos um projeto chamado Musicalizando, que é onde um professor de música ensina a dar aulas de violão, ao violão e canto para as crianças, né? Então, a gente tem isso aqui. Temos um projeto que a gente está formulando ainda, a gente quer começar, de afoxé, são danças afros, sabe? Ou seja, é a nossa área, a gente sabe fazer e a gente quer fazer, a gente quer disponibilizar, sabe? Então, são os projetos que nós temos hoje, que a gente estamos ofertando hoje aqui dentro da nossa instituição, sabe? Ainda é muito difícil, Cláudia. Por quê? Porque a aceitação, mas também é um preconceito muito grande, como você sabe. Nossa, deixa eu te contar uma coisa. A gente conseguiu, de uma loja de uma cidade vizinha aqui, o pessoal, a gente sempre compra muito deles, porque a religião de matriz africana, quando a gente vai fazer uma iniciação, usa muitas roupas, né? Aquelas roupas grandes, então a gente compra muito pano deles para fazer roupas de orixá, de Oxum, de Iemanjá, enfim, de todos os orixás. Então, eles entraram muito... A gente teve uma conexão muito grande com esse pessoal, eles com a gente. E, recentemente, eles ofereceram para a gente... Eles iam renovar o estoque deles, né? Eles iam renovar o estoque da loja. E ofereceram para a gente um monte de calças. Calças jeans, calça social, bermudas. Muita coisa mesmo. Gratuita para a gente doar. Para quem a gente quisesse. Né? Você tem noção, veio mais de 500 peças novas, não usadas. E a gente montou elaborou
como se fosse um bazar, sabe? Um evento para distribuir isso para aqueles que precisavam. Estava no início do inverno agora, do frio, né? E a gente começou a fazer isso. Pouquíssima aceitação. Por quê? Que muitas vezes a gente ouvia. Aí eu vestir uma roupa que veio de lá e escrever com macumba. Nossa. Tudo zero, veio da loja, nada nosso, não, sabe? A gente só estava repassando. Mas então a gente ouviu muito isso, teve pouquíssima aceitação. Né? Bem, o que a gente fez depois? Fizemos o evento, os que foram pegaram, o que não deu, a gente encaminhou para asilo. Tem uma instituição aqui em Rio Pomba, chamada Rede do Bem. Eles fazem um trabalho muito bonito, sabe? Para as pessoas carentes também, sabe? É um grupo de pessoas que se unem simplesmente para ajudar. Então, nós pegamos boa parte e demos para eles distribuir. Então, a mesma calça, o mesmo produto que nós tínhamos para doar, as pessoas não aceitaram, eles aceitaram na Rede do Bem. Nossa. Então, você tem noção de como é. Né? Mas os projetos que a gente promove e oferta aqui são esses, sabe? Hoje, temos uma ambição muito grande de aumentar, mas ainda não temos condições de fazer isso. Né? Digo condições financeiras mesmo, porque tudo que nós fazemos é com o nosso recurso, sabe? Sim. Com o nosso recurso. Agora, esse ano que a gente conseguiu, como eu estava te dizendo, a gente conseguiu, depois que conseguimos o título de utilidade pública, nós conseguimos, junto à Prefeitura de Rio Pomba e a atual administração, né, conseguir um valor de subvenção para ajudar nesses projetos. Entendeu? Aí nós conseguimos. Isso é muito bom. Bom, ficamos sabendo, né, que foi realizado um documentário sobre sua casa espiritual. Conte-nos um pouquinho sobre isso. Pô, menina, a gente estava completando 15 anos, se eu não me engano, 14 anos de existência. E teve um documentarista, o Luiz Gonzaga Coutinho, da cidade de Juiz de Fora, que conhecia o nosso trabalho aqui. Né? Ele trabalhou aqui na administração, foi um dos secretários da prefeitura e conhecia a nossa luta, nosso trabalho aqui junto à comunidade. Né? E ele, depois que deixou a prefeitura, ele foi ser documentarista. É o que ele gosta de fazer, a profissão dele. E ele pediu se a gente podia fazer um documentário sobre a nossa casa, porque ele via tanta coisa que ele achava que deveria ser passado adiante, para outras pessoas conhecerem daqui do pouquinho que a gente faz aqui. Né? E aí ele veio fazer, e nesse dia foi legal, como eu te disse, a gente estava comemorando 14 anos, né, de existência da instituição, né? Mas aí foi bacana, ele veio conversar sobre a religião, sobre o preconceito que há, sobre as dificuldades que a gente enfrenta aqui em Rio Pomba, né? Que não sou só eu, as outras casas de matriz aqui africana também enfrentam, né? Ele veio falar. Teve um amigo nosso, um professor, sabe? Professor José do Carmo, que ele é um africanista, né? Ele é professor na Universidade de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, sabe? Veio falar um pouco sobre o povo banto, né? Que compõe a minha religião, o candomblé. A origem dele é banta, né? Foi o povo de Angola que trouxe para o Brasil. E o professor Zé do Carmo, ele é africanista e se identifica muito com o povo banto. Então, ele veio falar um pouco também sobre a religião, né? E foi um documentário bacana. Ali nós tivemos troca de corda de capoeira, batizado de capoeira nesse dia, né? Tivemos apresentação de afoxé, de dança afro, né? Tivemos o samba, que também compõe a nossa cultura afro, né? Colocamos um artista daqui da cidade, muito conhecido, que toca para todo lado, que é o Serginho Mumu, né, que foi lá também tocar samba, né, para compor essa arte. E foi um dia que muito legal para a gente, deu uma visibilidade muito grande, é um vídeo que foi muito acessado, muitas pessoas pediram, sabe? Já fui convidado depois disso para fazer um outro documentário em Juiz de Fora, sabe? Já fui convidado depois disso para uma associação, né, de casas de matriz, né, para palestrar, para ensinar, a orientar, ajudar a caminhar nesse sentido de romper preconceito.
pelo trabalho que conhece que a gente fez aqui. Então, foi um documentário que nos deu muita visibilidade, sabe? E ajudou, dentro da cidade mesmo, ajudou a quebrar muito preconceito. Muitas pessoas viram esse documentário, que moram na cidade, viram que não era aquilo que eles pensavam exatamente, sabe? Porque aqui tinha magia, tudo é demoníaco, né? Uhum. E aqui tem um problema muito sério, tá, Cláudia? Nós temos muitas casas de matriz africana, religiosas de matriz africana aqui em Rio Pomba. Mas sabe o que acontece? O medo ainda existe aqui. Né? Vivemos um tempo atrás, há muitos anos atrás, onde não se podia, né? Se você tocava, se abria sua casa para tocar, a polícia chegava e batia, quebrava tudo, né? Hoje não há mais isso. Hoje a gente não precisa mais se esconder, né? Mas tem muitas casas que ainda se escondem. É verdade. Não é medo dessa violência física, não, sabe? Mas é pela violência verbal, pela psicológica. É muito medo do preconceito, de ser deixado de lado. Eu te falo o seguinte, a Casa de Cultura Afro-Brasileira Eliaché Modé, e você pode, se vier aqui na cidade procurar saber, é a primeira casa de Rio Pombo, e tem casas muito mais antigas do que a nossa aqui, sabe? Abrir a porta para frente da rua, a colocar uma placa lá com o nome da instituição, e ali é isso. Porque a maioria acontece no quintal, nos fundos, escondido. Sim. Infelizmente. Por quê? Porque tem medo, é como se fosse um crime entrar para assistir uma gira, para assistir uma cerimônia. É como se fosse um crime ainda participar, sabe? O medo do julgamento de algumas pessoas, não vamos generalizar, de algumas pessoas de outras religiões, ainda prevalece muito. Então, eles ainda se escondem muito. Toca lá no quintal, alguns fecham o portão, aí entrou, de uma hora fecha o portão, sabe? E eu sou contra, porque se você for em qualquer igreja, a porta não é aberta. Sim. Por que eu vou fechar o portão, a porta do meu axé? Né? São liturgias diferentes, né? Eu costumo dizer que religião são caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. Sim. Né? São apenas caminhos diferentes, né? Onde o objetivo é o mesmo, Deus. Então não há por que se esconder. Mas aqui ainda há muito disso. Aqui ainda há muito disso. Em Rio Pombo ainda acontece muito disso. Sabe? Infelizmente. As pessoas têm medo. Zeladores maravilhosos, pessoas de respeito, mas que ainda têm medo Eu tenho zeladores que ainda se sentem na obrigação, se fizesse por amor, tudo bem, de ir para a igreja católica, tomar comunhão, para aparecer à frente das pessoas por medo do julgamento de ser de outra religião, né? E assim, eu acho assim, deplorável, porque acaba a gente mesmo trazendo preconceito para a gente. A gente acaba, nós mesmos, fazendo preconceito com nós mesmos, sabe? Quando a gente não se assume, quando a gente não enfrenta, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você for pegar uma pesquisa, qualquer pesquisa de religiosidade, quantas pessoas são? Acho que dá 1% que são as pessoas que se dizem de religiões de matriz no Brasil. Se pegar, parece que foi isso no último censo, né? É um absurdo. Mas você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que são da religião, quando passa um censo, eu sou católico. Mesmo não sendo, não fala, eu sou um bandista, eu sou candomblecista, eu sou católico, eu sou evangélico. Você está entendendo? A maioria se identifica como católico, mas não é, na verdade. É só pelo medo de assumir sua religião. Né? Então eu falo que a gente ainda vive muito isso. Não acho que é culpa deles também, não. Eu acho que é mais pelo medo mesmo, igual eu estou dizendo. Né? A gente viveu muito reprimido, as religiões de matriz foi muito reprimida, foi muito perseguida, e até hoje, na cidade pequena, principalmente sabe? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então quando eles ficam sabendo que você frequenta uma casa de espírita, muitos te viram as costas, não quer mais falar com você, ou nem te cumprimenta mais, ou afasta, sabe? Então, é por causa desse tipo de coisa, né? Então, acontece isso aqui, né? Em Rio Pomba. Lamentável, né, pai? Porque eu acho que, infelizmente, é uma coisa ainda muito presente
não só em Rio Pomba, né? Em muitos lugares, e que é uma coisa que precisa de ser realmente desconstruída, né? Nessa Sim, questão de combater aí esse preconceito, como você disse, né? É o julgar, né? É o prejulgar daquilo que não se sabe, de não exatamente. conhecer o sagrado do outro, né? Aonde todos os caminhos levam a uma única força, né? Que é Sim, a universal, a suprema, que é Deus. Bom, então, dando seguimento aqui à nossa entrevista, queremos muito agradecer a sua presença, a presença do Babalorixá, Odessi, da Casa da Cultura Afro-Brasileira, e Lei Axé, agora eu e falei certinho, é isso aí. Omodé, parabenizando pelo seu trabalho, o trabalho desenvolvido em prol da liberdade religiosa, e aproveitamos para pedir para que faça, assim, as suas considerações finais para nós. Fique à vontade. Ô, Cláudio, primeiro eu quero agradecer a você, ao Auriel, ao Instituto, tá? Quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite, tá? Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa, porque nos ajuda a quebrar ainda mais o preconceito que existe, ajuda, no mínimo, reduzir um pouquinho essa agressão que a gente sofre, né? Por ser de religião de matriz, né? Africana. Então, primeiramente, eu quero agradecer vocês. Quero deixar bem claro que essa casa, essa instituição, eu gosto sempre muito de falar isso, ela só é ativa como é, ela só trabalha como trabalha, né? Não pelo zelador Odessi Oxóssi que está lá, mas pelos filhos, pelos membros, pelos participantes que fazem parte. Eu costumo dizer que o menor papel lá dentro é o meu, né? Eu fui, na verdade, só o barbante ou a corrente que juntou todo mundo, mas eles são o elo que faz a força. Meus filhos que estão lá, aquelas pessoas que estão lutando, né, dia a dia com a gente lá, que fazem muito mais do que eu. Cada filho, cada amigo que vai lá ajudar, eles fazem aquela casa estar aberta até hoje. Porque se não fosse por eles, o Leaxé Moderno estaria aberto. Porque meus filhos, meus amigos, meus familiares, né, a minha esposa, que ajuda muito, 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 ela é muito ativa, a minha família de santo, eles são muito importantes naquela casa. Né? Eu costumo dizer que eles são a base, os pilares de tudo. Eu sou simplesmente quem juntou todo mundo e fico tentando coordenar aquilo que vai ser feito. Mas quem faz, na verdade, acontecer são eles. Então, quero deixar bem claro isso, sabe? A minha gratidão a cada um e a cada amigo. Nós temos muitos amigos que ajudam a gente lá, muitas pessoas. E sem eles, a gente não conseguiria manter essa instituição aberta, financeiramente falando. Vou ser sincero, bem sincero. Porque é muito custo. Te dar um exemplo. A parte de Umbanda, a Umbanda, porque nós somos uma casa de Umbanda e Candomblé. Né? Uhum. O Candomblé são cerimônias que acontecem mais em festas, né? Que a gente faz para cada orixá, ou numa iniciação. Então, acontece menos. Mas a Umbanda, por exemplo, a gente toca de 15 em 15 dias. 2 vezes ao mês, que a gente toca aberto ao público, porque a gente está lá segunda, quarta, sábado, mas que a gente faz essa gira, como se fosse uma missa, né, associando, é de 15 em 15 dias. Né? Nesses 15 em 15 dias, a gente tem lá, às vezes, mais de 100 pessoas. E a gente tem, não, graças a Deus, quantos amigos, a gente dá alimentação para todo mundo, tá? A gente tenta alimentar todo mundo. Muitas pessoas, muito não, vai para casa alimentada, a maioria dali, sabe? E é uma coisa que tem um custo muito alto para nós. Nós não temos, nós não somos nós não temos um ganho, sabe? E são os amigos que mantêm isso, são os filhos que mantêm isso, são os filhos que trabalham, são os filhos que vão para lá cedo, para deixar tudo pronto. São eles que trabalham nessas oficinas que eu te disse que a gente oferece, sabe? São eles que lutam para que tudo corra bem. Então, eu quero primeiramente agradecer a todos eles, tá? E dizer, mais uma vez, para vocês do Instituto Romani, né?
Muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado pelo convite, tá? E tenha certeza que vai nos ajudar muito, muito mesmo, tá? Essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, né? Me desculpem se não falei do que deveria ou se faltou alguma coisa, tá? Peço desculpa. Tentei ser o mais simples possível e falar dentro daquilo que eu achava mais necessário, né? Do que a gente conversou, do que vocês perguntaram, tá? E se faltou alguma coisa, me perdoe, tá? Nossa, E foi obrigado. ótimo. Muito bom, pai. Eu falo que foi assim muito proveitoso. A sua fala é muito importante nessa construção, né? Como você disse aí, de levar as outras casas, né? Isso é muito importante. E a sua fala, a gente percebe ali a verdade e assim com toda a verdade que você expõe, né, do seu contribuir, né, Sim. com todos aí. E eu queria aqui perguntar ao Ariel se ele quer fazer algumas considerações. Quer falar, Ariel? Eu queria só aproveitar a oportunidade para agradecer a honra que tivemos da presença do pai Odessi, que é um símbolo da resistência e da luta pela justiça social em terras mineiras. É um exemplo que ilumina o coração de todos que conhecem o trabalho que é realizado ali em Rio Pombo. Então, aproveito essa oportunidade para agradecer muito, viu, pai Odessi, e Nada. dizer que foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu que agradeço, foi um prazer, foi todo meu conhecer você, conhecer a Cláudia, falar com vocês, foi um prazer imenso. Obrigado, minha Maria, obrigado, Cláudia. Maravilha. Bom, então, meu muito boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Maila Carneiro e nos veremos em breve com uma personalidade de destaque das questões étnicos raciais. Até lá, Pai Odessim. Até mais. Muita gratidão pela sua presença honrada Eu aqui que no agradeço. nosso Café com Prosa. Eu que agradeço vocês. Até Mas não mais, até a sai próxima. daí, não, que nós vamos conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos sim, vamos desligar não.